Olá! Na aula de hoje, introduziremos o estudo das lentes delgadas, tanto divergente quanto convergente. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, entraremos em um novo campo da nossa ótica geométrica, que é o campo do estudo das lentes, mais especificamente das lentes delgadas, que é um tipo específico de lentes. Mas agora, o que são lentes? Lentes podem ser de dois tipos. São como se fossem objetos semelhantes ao prisma, ou seja, são objetos feitos de um material que tem por objetivo alterar a trajetória dos raios luminosos. E eles podem ser de dois tipos. Bordas finas, como é o caso aqui desses exemplos de lente, e bordas grossas, que é o caso desses exemplos de lente aqui. Ou seja, a lente ela tem duas faces que compõem o seu perfil. E essas faces podem ser planas, convexas ou côncavas. E dependendo da forma que essas faces são construídas, elas podem ser consideradas como de borda fina, aqui que é o caso dessas três, por exemplo, e bordas grossas, que é o caso aqui dessas três representadas embaixo. Qual é a diferença em um âmbito físico para uma lente de borda fina e uma lente de borda grossa? Isso vai alterar no comportamento dessa lente perante a um feixe de luz, ou seja, as lentes de bordas finas vão ser consideradas convergentes porque, ao receber um feixe de luz, ela vai se comportar dessa maneira, concentrando os feixes de luz no seu foco, e as lentes de bordas grossas vão ser consideradas divergentes, porque elas vão espalhar os raios de tal forma que a continuação das linhas suportes de cada raio se encontrem aqui no foco da lente divergente. Agora, de que forma essas lentes, tanto as convergentes de borda fina quanto as divergentes de bordas grossas, vão alterar aqui a nossa imagem que um objeto vai formar a partir dessa lente? Bom, vamos analisar cada caso. Vai ser semelhante à análise de casos que a gente fez com o caso de espelhos esféricos. Para o caso de uma lente divergente, semelhante ao espelho divergente, entre aspas, ao espelho convexo, a gente vai ter apenas um caso de formação de imagem. Ou seja, a gente vai ter aqui um objeto que a gente vai representar aqui para a análise da imagem apenas dois raios notáveis. O primeiro deles vai ser baseado nesse fenômeno aqui, ou seja, um raio paralelo ao eixo óptico que vai ser espalhado pela nossa lente, e a continuação dessa linha vai encontrar aqui o foco. Ele vai emitir agora um outro raio luminoso, também notável, que é o raio que passa pelo centro óptico da nossa lente, que é esse ponto médio aqui, e não sofre nenhum tipo de desvio da sua trajetória, ou seja, o raio continua aqui através do eixo óptico normalmente, como se nada tivesse acontecido com ele. Bom, nesse caso, a gente pode perceber que a continuação desses dois raios vão se encontrar e vão formar uma imagem virtual inferior. Ou seja, vão formar uma imagem virtual menor do que o objeto, mais direita, ou seja, da mesma orientação do nosso objeto. Portanto, aqui o prolongamento desses dois raios vão se encontrar em um ponto, e esse ponto vai definir uma imagem que a gente vai chamar aqui de I, que vai ser virtual e menor que o nosso objeto. Agora, de que forma a gente pode perceber no dia a dia uma lente divergente partindo desse princípio aqui de formação de imagem? Bom, como a gente viu que a imagem formada é virtual, ou seja, ela é uma ilusão criada pela lente, e menor, a gente pode reconhecer uma lente divergente botando ela em frente a um objeto e percebendo que esse objeto passa a aparentar um tamanho menor do que realmente é. Ou seja, no exemplo aqui, a gente tem a letra A e a gente enxerga essa letra A agora por meio de uma lente divergente, e a gente vai perceber que essa letra A vai aparentar ter um tamanho menor. Portanto, a gente pode concluir de fato que essa lente é realmente divergente. Analisaremos agora o caso das lentes convergentes, ou seja, o caso das lentes que possuem bordas finas. Veremos aqui, semelhante ao espelho côncavo, que as lentes convergentes vão possuir alguns casos de análise e de formação das suas imagens.
Aqui vamos representar 3 deles, que são os principais. No primeiro, a gente pode perceber que o objeto se encontra aqui a uma certa distância do seu ponto de centro óptico, ou seja, uma distância superior aqui à distância focal da nossa lente. E o que vai acontecer com a formação da nossa imagem? Bom, a gente vai representar os mesmos 2 raios notáveis que a gente representou no caso da lente divergente. Porém, agora eles vão se comportar um pouquinho diferente, porque a lente não é mais divergente, ela é convergente. Ou seja, o raio paralelo vai passar a se dirigir na direção do ponto aqui do foco. Ou seja, ele vai descer aqui nessa direção e o raio que passa pelo centro óptico aqui da lente vai também continuar aqui sua trajetória como se nada tivesse acontecido. E essa configuração de raios vai se encontrar em um ponto que vai definir aqui pra gente a nossa imagem. Agora, repare, como eles se encontram de verdade, eles se encontram fisicamente, a formação da nossa imagem é real, ou seja, a imagem é uma imagem real, e como a gente pode perceber aqui pelo desenho, ela é invertida, mas de tamanho variável, ou seja, dependendo da posição do objeto, ela pode ser de tamanho maior, menor ou igual ao objeto que deu origem a essa imagem. Vamos para o próximo caso. Nesse caso, o nosso objeto se encontra sob o ponto focal aqui da lente. Repare um detalhe. Uma lente possui 2 pontos focais, porque o raio atravessa a lente e passa a transladar, ou seja, a se movimentar do outro lado da lente. Ou seja, o raio vai transitar dos 2 lados da nossa lente. Não é mais igual ao espelho, em que os raios transitavam apenas de um lado do dispositivo óptico. Ou seja, o espelho necessitava apenas de um ponto focal para poder descrever com precisão os raios luminosos. No caso da lente, a gente vai precisar de 2 pontos focais. Muito bem, nesse caso, o objeto se encontra sob um ponto focal, que é aqui o ponto focal da esquerda da nossa lente. E nesse caso, a gente vai ver que aqueles raios notáveis que a gente veio estudando nos outros casos vão se comportar da seguinte maneira. O raio paralelo vai refletir aqui na nossa lente e a sua trajetória vai ser em direção ao foco e ele vai seguir essa linha aqui. E o raio luminoso que vai passar pelo centro óptico vai seguir essa linha aqui, que vai ser paralela ao outro raio. Agora, se essas linhas aqui dos raios de saída que a gente desenhou aqui, notáveis, não se encontram, então a imagem não se forma. Ou seja, a gente diz que nesse caso, a imagem formada pelo objeto sob o ponto focal vai ser uma imagem imprópria, ou seja, ela não vai se formar de fato aqui no lado direito da nossa lente. E o próximo e último caso é o caso em que o objeto se encontra depois do ponto focal aqui do lado esquerdo da lente, ou seja, ele vai se encontrar no espaço entre o ponto focal e o centro óptico da nossa lente. Nesse caso, a gente vai ver que a formação da imagem vai ser virtual e maior que o objeto. Mas de que forma isso acontece? Bom, a gente vai desenhar os mesmos 2 raios notáveis, ou seja, o raio paralelo que vai passar aqui a percorrer um caminho que passa pelo foco e o raio que não altera a sua trajetória, o raio que passa pelo centro óptico. Esse raio aqui. E a gente pode ver que eles não vão se encontrar fisicamente, mas agora a sua continuação, a sua linha suporte, vai se encontrar bem aqui, antes do nosso objeto, formando uma imagem virtual e maior. Agora, que tipo de informação isso vai nos fornecer para identificar uma lente convergente? Bom, semelhante ao caso que aconteceu com a lente divergente, uma imagem virtual e, no caso, maior, vai poder ser percebida aqui fisicamente por nós da seguinte forma. Num caso análogo ao caso da lente divergente, a gente vai botar aqui uma letra A, por exemplo, e vai passar a olhar essa letra por meio de uma lupa que contém uma lente. E se esse A se tornar maior, ou seja, esse objeto, que é a letra A, formar uma imagem virtual e maior do que ela mesma, a gente pode garantir com certeza de que essa lente que a gente está manuseando é uma lente convergente. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que lentes
são dispositivos ópticos que também vão manipular a trajetória dos raios luminosos e eles podem ser de dois tipos, ou seja, a lente pode ser de borda fina, que é uma lente convergente, ou pode ser uma lente de borda grossa, que é o caso da lente divergente. E cada uma dessas lentes, a gente viu, vai apresentar um tipo característico de formação de imagem, dependendo da posição do objeto com relação aos seus pontos focais. Muito obrigado.